O Wix é uma das plataformas de sites mais populares que existem no planeta. E é claro que eu já recebi centenas de questionamentos. Bruno, faz um vídeo para falar do Wix, se o Wix é bom, se com o Wix eu consigo chegar na primeira página, se eu preciso de mudar de plataforma. Então eu decidi gravar esse vídeo completo, explicando todos os detalhes, se vale a pena ou não vale utilizar o Wix para poder aplicar técnicas de SEO e conseguir chegar na primeira página. Seja muito bem-vindo, você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você encontra mais de 300 vídeos, todos eles com o objetivo único de te ajudar a chegar no topo das pesquisas. Então é o seguinte, muita gente tem me perguntado, muitos clientes inclusive, se é necessário migrar de plataforma, se é necessário tirar o site do Wix para que consiga ter um bom aproveitamento de SEO. Primeiramente, quero deixar aqui bem claro que o que vai fazer posicionar um site não é necessariamente a ferramenta em si que estará sendo utilizado, e sim a metodologia a qual você está direcionando o seu trabalho de SEO. Nesse vídeo, eu vou mostrar alguns pontos que fazem com que o Wix tenha uma leve desvantagem em cima de algumas outras plataformas que também são muito conhecidas dentro do mercado. Não quer dizer que invalide a possibilidade de você posicionar no site com o Wix, mas pelo incrível que pareça, torna uma tarefa mais difícil, porque os elementos do Wix não são 100% otimizados para SEO, e é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. O primeiro ponto que nós vamos analisar aqui é o seguinte: a estruturação de dados deve ser feita de forma isolada. Isso significa que quando você cria um site no Wix, que você pega aquele template lá, ele não tem nenhum tipo de otimização por trás de SEO. Mas Bruno, que otimizações? Eu sei que o Wix sempre fala lá quando eu vou contratar que ele já tem tudo pronto para SEO. O que você diz quando você fala estrutura? Quando eu falo estrutura, eu digo a linkagem interna entre os elementos que compõem aquele site. Existe uma hierarquia que deve ser seguida para que você consiga ter mais atenção quando o robô do Google visitar. Mas calma aí, Bruno, embolou tudo, robô do Google, me explica isso. Bom, quando você cria um site, esse site ele precisa ser catalogado dentro do Google. O Google ele é apenas um site que cataloga outros sites. Então você precisa de fazer esse trabalho para conseguir facilitar a leitura do seu site para o rastreador do Google, que é chamado crawler, que é um robozinho que o Google passa dentro do seu site para entender do que se trata. Então toda essa distribuição hierárquica que facilita o trabalho desse dispositivo, desse leitor, desse crawler, desse robô do Google, todo esse trabalho deve ser feito de forma isolada. E para quem está começando, é muito difícil você conseguir fazer. Deixa eu mostrar aqui na tela do meu computador, na prática, como é que isso funciona. Bom, estamos aqui com um whiteboard, um quadro branco que eu vou fazer um desenho. Quando você recebe essa tal visita do Google, vamos imaginar que aqui você tenha o seu site e todas as páginas que compõem este site. A distribuição hierárquica, ela fica mais ou menos dessa forma. Então, essa distribuição, ela existe uma regra para que ela seja seguida, para quando você receber a visita do Google, por exemplo, aqui na sua página principal, ela consiga expandir para as outras páginas e consiga ter uma leitura mais fácil de todos os outros elementos. O que com o Wix não é feito de forma automática. Isso necessita ser feito por parte do usuário. E como a maior parte dos usuários que utiliza o Wix não tem esse conhecimento, então as páginas elas ficam muito soltas, ficam mais ou menos desse tipo. Tem uma página aqui, daqui a pouco tem uma outra página isolada aqui, uma outra aqui. Não existe uma distribuição hierárquica feita de forma automática. Então, quando você começa a receber as visitas do Google, o Google ele entra nessa página, por essa página não ter nenhuma ligação com a outra, não ter nenhuma estrutura aqui dentro, ele acaba evadindo, ele acaba saindo do seu site e não consegue dar os devidos créditos. Isso pode ser reparado, eu não estou dizendo que é uma coisa que o Wix não faça, ele faz, porém deve ser feito de forma manual. E para quem está começando principalmente, é mais um item que deve ser reparado, mais uma coisa que você deve se preocupar, o que não é muito saudável para que consiga atingir bons resultados, beleza? Então esse é o primeiro ponto no qual o Wix é um ponto negativíssimo para conseguir criar uma boa campanha de SEO. O segundo ponto, que também é um pesadelo para os usuários do Wix, tudo bem que o Wix ele sempre passa por várias atualizações e recentemente teve uma boa atualização que melhorou muito esse quesito, mas é o fato do tempo de carregamento dos sites serem muito altos. O tempo de carregamento ele é um item providencial para o ranqueamento. Quando o usuário acessa o seu site e o seu site demora para carregar, ele simplesmente entende que o seu site não consegue entregar a resposta necessária para o usuário naquele momento. Muitas das vezes o usuário, antes mesmo do seu site carregar,
ele sai. Isso conta como uma evasão, que é chamado dentro do Google de taxa de rejeição ou bounce rate. Então, quando o usuário acessa o seu site e antes dele carregar por completo, ele sai, o Google entende que aquele site ele não é bom e começa a não mostrar o seu site para os usuários quando pesquisam. E o Wix, ele tem um problema crônico com o tempo de carregamento. Isso acontece porque todas aquelas funcionalidades que são inseridas dentro da plataforma para facilitar o uso para principalmente usuários iniciantes, faz com que aumente muito o tempo de carregamento. Por exemplo, quando você entra lá no Wix, que você vê aquela ferramenta onde você simplesmente consegue arrastar os itens, consegue escrever com facilidade, aquilo ali gera um código muito grande. Mas que código é esse, Bruno? Todos os sites da internet, eles são gerados através de códigos em HTML. Então, quanto mais códigos ele tiver, mais tempo ele vai demorar para poder carregar. E pela plataforma criar aquela facilidade, ele não consegue criar um código limpo para poder executar aquilo que você está vendo. Então, por trás dos panos, do que você não está vendo, no back-end daquele projeto, existe muita sujeira no código, como é dito dentro do meio dos programadores, no qual um simples comando de 2 linhas conseguiria resolver um problema, acaba sendo criado uma página de códigos para poder criar toda aquela facilidade que você tem em arrastar e conseguir mover com facilidade. Então acaba que a facilidade que é criada, ela é gerada um problema muito grande no back-end, o qual atrapalha duramente o tempo de carregamento, faz com que o tempo de carregamento aumente muito. E além do mais, você também não tem controle sobre o seu servidor. O Wix, ele armazena o seu site no servidor do Wix. E esse servidor, ele não necessariamente é otimizado 100% com os objetivos de SEO. Então ele não consegue ter um tempo de carregamento que seja compatível com o que é necessário para que posicione o site em alto nível, tá? Eu não estou dizendo que é impossível posicionar, é possível. Existem muitos sites em muitas palavras-chave onde a concorrência não é tão grande e que não é necessário fazer uma otimização profissional, digamos assim. Então você consegue ter alguns resultados, mas quando a gente está falando de alto nível, o máximo que é necessário fazer, o Wix não consegue atender. O terceiro ponto, que também prejudica muito os usuários do Wix, é que o Wix ele dá muitos conselhos errados sobre SEO. Como assim conselhos errados? Bom, quando a gente assina a plataforma, a gente consegue ver com facilidade alguns itens a serem reparados, a serem otimizados. Lembrando que eu não utilizo o Wix e todas essas informações que eu estou passando são informações que eu observo dos meus clientes. A gente recebe muitos clientes que utilizam essa plataforma. Então, isso é o que eu reparo dentro dos projetos que eu analiso. O que acontece é que muitos dos itens que são orientados pela plataforma não conseguem, de fato, resolver o problema. Como, por exemplo, ele diz que as meta descriptions são importantes, só que isso é um fator de posicionamento que já não é mais considerado como prioritário pelo Google. Sequer ajuda no ranqueamento. E os usuários do Wix acreditam que este item deve ser priorizado por conta que a plataforma orienta eles a fazer isso. O segundo ponto é que eles dizem também que o nome do domínio influencia no posicionamento, o que é uma coisa que o Google já se pronunciou várias vezes dizendo que isso não tem nenhum efeito. E além do mais, é só você fazer uma simples análise. É só você digitar aí dentro do seu Google, tipo, palavras concorridas, como, por exemplo, como perder peso. Você vai verificar que os primeiros itens que aparecem nos resultados de buscas, eles não utilizam a palavra-chave no domínio. Isso significa que em palavras de alta concorrência, isso não faz nenhum tipo de sentido. E para os usuários do Wix, é passado que este item é muito prioritário e deve ser levado em consideração. Um outro item também é que ele diz que as páginas devem ter de 250 a 40 palavras dentro do conteúdo, o que também é uma grande mentira. Além do Google não trabalhar mais com quantidade de palavras-chave, isso não faz nenhum sentido, porque o que teoricamente seria necessário fazer é o seu conteúdo ser melhor do que o concorrente. Existem termos que podem ser posicionados com 200 palavras e existem termos que são necessários 2.000 palavras. Tudo isso vai depender de uma série de fatores, o qual não é falado no Wix. Então muitos usuários iniciam seus projetos lá, colocam lá 250, 400 palavras como recomendação do Wix, mas não conseguem ter resultados. Por quê? Porque isso não é um critério, vamos dizer assim, verdadeiro do posicionamento. Existe uma análise muito mais profunda a ser feita para conseguir chegar a essa conclusão. E por último, e não menos importante, uma das coisas que é muito ruim dentro da plataforma é que ela não permite com que você exporte o seu site. Caso você queira mudar de plataforma, caso você queira acrescentar um e-commerce, por exemplo, acrescentar um blog, você tem dificuldade para poder fazer isso, que você não consegue tirar os itens dali de dentro. Beleza, Bruno, mas você só está me trazendo aqui problemas, eu tenho um site no Wix, agora o que eu vou fazer? Bom, eu vou te mostrar uma solução. E essa solução, ela não é uma solução que eu não ganho nada falando isso. Eu poderia muito bem não gravar esse vídeo e deixar você continuando fazendo SEO no Wix e tal. Pra mim, não atrapalha nada, eu não vendo plataformas de sites, eu não vendo sites. O que eu tenho como solução
é te indicar uma plataforma que é 100% gratuita, onde eu não tenho nenhum tipo de indicação, não tenho nenhum link de afiliado e eu não ganho absolutamente nada nessa plataforma. E é o WordPress. Você pode simplesmente entrar nesse site wordpress.org e consegue fazer o download aqui do WordPress, que é uma plataforma de gerenciamento de sites, onde você consegue construir o seu site utilizando esta plataforma. Dentro dessa plataforma, você não vai ter problemas com a estruturação do seu conteúdo, por exemplo. Ele já faz toda aquela hierarquia que nós vimos aqui. Toda essa hierarquia ela é facilitada para o usuário, através das categorias, através das páginas e através dos recursos que a plataforma propõe. Além do mais, ele é gratuito e tem diversos plugins, que são recursos que podem ser instalados adicionalmente, que ajudam em diversos pontos de SEO, como por exemplo, integração com o Google Analytics, para você poder saber quantas pessoas estão acessando o seu site, plugins que ajudam a melhorar o desempenho, tempo de carregamento do seu site, sem você dar nenhuma linha de código. Então existe uma grande comunidade que produz ferramentas e acessórios para facilitar o trabalho de quem trabalha com WordPress. Então por isso que eu recomendo o WordPress como ferramenta oficial para você fazer SEO. Praticamente toda a comunidade de SEO no mundo utiliza o WordPress. É muito difícil alguém que tenha resultados expressivos dentro do SEO não utilizar a plataforma WordPress, porque ela é simples de mexer. Ela é barata, na verdade, ela é de graça. Evidentemente, existem alguns recursos que podem ser adquiridos, mas não são necessários para que você consiga chegar aos 100% de otimização e conseguir fazer com que o seu site chegue na primeira página do Google. Então, se você tem um site no Wix, o que eu recomendo é que você faça a migração para uma plataforma em WordPress. Isso vai facilitar muito o seu trabalho a médio e a longo prazo. Talvez você possa não estar sentindo as dores de utilizar o Wix nesse momento, mas assim que seu site começar a ganhar mais confiança, começar a ganhar mais autoridade dentro do buscador, que você começar a brigar por palavras mais concorridas, certamente você vai ter dificuldades em conseguir atingir essas metas utilizando a plataforma do Wix, tá? E além do mais, né, o Wix é pago, então não vejo muito sentido em não estudar a viabilidade de mudar, né, de fazer essa transferência de plataforma. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Todo santo dia tem um novo te ajudando a chegar na primeira página. Forte abraço e até a próxima. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023 e tá tudo disponível no link aqui da descrição. Então toca lá e pega o meu e-book gratuito que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023.